É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guache, eu tô aqui novamente com o Américo BD. Saudações bicolores. Saudações alvinegras. Hoje, depois de inúmeras rodadas, eu infelizmente venho, né, BD? Segundo lugar no Campeonato Brasileiro, depois que o Botafogo fez uma sequência aí inacreditável. Ruim, fez tudo que não podia fazer, que era perder quatro jogos seguidos. Mas, podem perceber, puxar aí nos arquivos, é a primeira vez que eu venho gravar o podcast com a camisa do Botafogo. Eu não tinha vindo antes. Momento de virada. Justamente nesse momento que eu trouxe a minha camisa, então vamos gravar para poder dar sorte. Porque hoje é gravação é no dia 20 de novembro. Nós estamos em segundo lugar com um jogo a menos atrás do Palmeiras. E estou aqui, né, fazendo a minha boa e velha previsão. A gente vai ganhar do Fortaleza na quarta-feira e vamos voltar para a liderança. Então eu venho gravar o último podcast aqui para dizer que nós fomos campeões, porque eu disse isso desde o início. E venho cumprir uma promessa também antiga, né, BD? Porque eu fiquei muito tempo esperando o site da Reebok, da loja do Botafogo, liberar a compra da camisa nova, porque eu não ia trazer uma camisa desatualizada. Não tem papel de presente, mas é de coração. Tá aqui, feliz aniversário atrasado, tudo que puder aqui, tá. Valeu, vamos estrear. Em homenagem a camisa aos meus ancestrais. É isso aí, ó. O seu avô que meus 2 avós eram Botafogo. Deixou o seu pai fazer uma barbaridade dessa, que é torcer pro Flamengo, mas tá aí. Tanto vô Lobo quanto vô Américo. 2. Vou vestir, vou fazer o pai. Isso aí, ó. Boa. Com a camisa. Isso aí vai dar sorte, filma bem, porque isso aí vai ser o ponto de virada pro Botafogo voltar. O coração tá aqui, ó. Aqui tá os times também. O Monarca do Papão, o Flamengo. Botafogo é seu terceiro time, Botafogo então. é o terceiro time. Tá bom. Promessa cumprida. Promessa. Só tá faltando a camisa do Paysandu, hein? Não, eu tenho. Eu dei pra ele, tá filmado. É porque não tá no YouTube. Vamos depois fazer aquela quadra do Paysandu já tá no YouTube? Eu achava. No YouTube. Tá. Achava que era. Tem, eu fiz inclusive episódio com ela. Tem no YouTube. Tem. Quando Mas foi. Sabe quando foi? 2022. Foi quando eu. Foi 21, eu acho. Não, foi 22, foi janeiro, lá para janeiro, fevereiro, Isso. Porque foi quando eu entreguei minha dissertação, defendi minha dissertação de mestrado. É verdade. Com certeza, foi, a gente já estava fazendo já por vídeo, não só por áudio, né? Então foi nessa época aí. Temos sim, por isso que eu estava devendo a promessa, é quase 1 ano e meio depois do mais para cumprir. Vamos lá, pessoal. O podcast de hoje a gente vem mantendo aí uns podcasts temáticos, né? Falamos aí, desde que a gente se propôs a falar sobre júri, foi um dos primeiros podcasts que a gente usou mais de um episódio, né? Para falar do mesmo tema. A gente vai falar hoje sobre lei de drogas. A gente vai fazer um episódio, uma sequência de episódios de legislação penal e processual penal especial, né, BD? Pensamos em começar com lei de drogas, porque talvez seja a que gera mais polêmica. Então a gente vai efetivamente tentar trazer essas discussões que são travadas aí no STJ. Um único tipo responsável por 25% de todas as prisões no Brasil. Pois é. Da 4 pessoas presas, uma é por causa do 33. Então, realmente tem que ter muita discussão e tem várias questões importantes. Tem muitas questões que a gente vai tratar aqui com vocês. E a gente vai aí sempre, né, relembrando para que vocês lá no YouTube acionem o sininho, né, nos sigam, não só no YouTube, mas também no Spotify, nas outras plataformas, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, mas lembrar de colocar o sininho lá para
para que vocês recebam a notificação. Nosso e-mail, processopenalragnarok@gmail.com, dúvidas ou sugestões. Nas nossas redes sociais também, @guache_André, @BDJúnior, né, BD? BD Júnior. Twitter, Instagram, a gente recebe algumas sugestões. A gente está aí com essa pauta de fazer legislação penal especial. Então, de repente, se alguém tiver alguma sugestão. E acho que pro ano que vem, né, BD, a gente está programando algumas entrevistas. Exato, né, começar a trazer alguns amigos, trazer alguns professores, amigos, para a gente poder debater alguns temas bem específicos também aqui no podcast. Isso. Acho que no próximo ano a gente já vai estar com essa ideia em andamento. E sobre lei de drogas, então, BD, quer fazer alguma... Você falou que ia falar uma coisa sobre o livro, BD. Não. É interessante, a gente podia voltar a fazer uma coisa que a gente fazia sempre no início do podcast, fazer uma... A gente comenta alguns julgados, hoje eu nem trouxe um específico, não, mas de repente alguma sugestão de série, livro, que seria interessante. Você trouxe uns livros bacanas. Esse a gente já fez a sugestão, que é o nosso livro, aqui, mas pode fazer o jabá de novo, não tem problema, né? Esse é do que é da Justiça Criminal. Esse é do Zico, né? Tem vários outros. Sobre o tema de lei de drogas, eu gosto muito desse livro do Vinícius Marçal e do Kleber. Muito bom mesmo. É um livro bem detalhado. E para quem gosta de história de processo penal, aí uma coisa específica, esse livro Trial by Combat. Ele explica como surgiu na Escócia e na Inglaterra os julgamentos por duelo e julgamentos por combate, que você vê muito em filme, pensa que é invenção de algum historiador, ou mesmo de Game of Thrones, que é outro livro aqui do George Masterson, sobre Game of Thrones, mas não, ele é inspirado em casos reais, como era o julgamento na Idade Média. Aliás, aqui mostra que é antes da Idade Média, na Inglaterra e na Escócia. Bem interessante, vale a pena. Para quem gosta de história do processo penal, evidentemente. Mas é isso, vamos começar, vamos que lá. Temos muito debate sobre... A gente vai tentar acabar em a 2 lei, episódios, né? O papel do judiciário nesse tema e até que ponto... A gente está no meio, inclusive, de uma discussão interessante no âmbito da Suprema Corte, que é a descriminalização da posse de droga para uso pessoal, né? Nós sabemos que lá o 28 da Lei 11.343 de 2006 prevê como crime ainda, né, a posse de droga para uso pessoal. Essa discussão já chegou ao Supremo em uma determinada oportunidade e o Supremo reafirmou que se tratava de crime e que a legislação, na verdade, despenalizou, porque deixou de prever pena de prisão para uso, né, de entorpecente, o que eu acho... pessoalmente correto, né? O usuário ele deve ter um tratamento de fato diferenciado. O Supremo até chamou isso de crime impróprio, crime sui generis. Crime sui generis. A expressão foi tecnicamente que você não consegue definir, né? Jurídica você chama crime de sui generis. Porque nós temos uma lei de introdução ao Código de Processo Penal. A gente sempre esquece isso, que tem uma lei de introdução que fala que crime tem que ter pena de prisão. Então, do ponto de vista sistemático, ficou mesmo assim, sui generis, ficou uma coisa atípica você ter um crime sem pena de prisão. Pelo menos em abstrato, né? Claro que na prática, vários crimes, você na prática não vai para a prisão. Mas em abstrato tem que ter... Aliás, essa era a única diferença entre crime e contravenção. Fala que contravenção é um crime. Não. A contravenção ela tem a possibilidade de ter sua multa. Não precisa ter necessariamente a pena de prisão simples. Né? Enfim, ficou realmente sistemático e sim, de fato, a gente tem que repensar essa discussão sobre a questão do usuário. O usuário tem que ser tratado como criminoso ou o usuário tem que ser tratado como doente? Quais são os limites? Até que ponto o Estado... Interessante também que é uma discussão atual hoje, se isso seria competência da Suprema Corte definir ou se isso seria papel do Congresso Nacional, que hoje... Nós estamos também aí no embate aí, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, inclusive o Congresso está em pauta, o que se diz aí de uma reação a um suposto ativismo. Eu falo suposto porque as pessoas classificam errado o que é ativismo judicial, né? Perfeito. Mas, quando não gosto da decisão, chamando necessariamente de ativista. É nesse ponto que eu estou falando. Se a decisão é boa para o que você imagina, não é ativismo, mas se a decisão contraria seu interesse ou seu entendimento, é ativismo judicial. Por isso que eu falo que as pessoas se equivocam no conceito. Um podcast que eu gosto muito, chamado 11 Supremos. Bem legal. Davi Ribeiro, Davi Sobreira. Não sei de onde eu tirei Ribeiro. Davi Sobreira. É o Everton Ribeiro do Flamengo que faz isso, é Davi Sobreira. E tem um episódio com o Jorge Abud que ele vai tratar só dessa questão da competência ou não do judiciário para isso.
E se a gente for fazer uma análise no mundo, por exemplo, na Argentina, foi uma decisão da Suprema Corte da Argentina, com o Zaffaroni como relator, inclusive, que descriminalizou, que previu a impossibilidade de ser tratado pelo direito penal a figura do usuário. Então, assim, é um tema, como eu falo, essa discussão não é só no Brasil. No mundo, algumas Supremas Cortes optaram por este caminho. E aí nós temos que definir também o que é que nós queremos como sociedade. E quais são os limites? Porque alguns entendem que é uma função paternalista, um paternalismo exagerado, você proibir alguém de fazer mal para ele próprio. Quer dizer, o Estado não tem que dizer o que eu faço argumento, né? ou não seria faço. Criminalizar a automutilação, né? Isso. E isso não poderia ser criminalizado. Isso. Esse é o principal argumento, além da liberdade individual de uma maneira geral. Perfeito. E quando a gente discute paternalismo, eu indico sempre a tese do João Paulo Martinelli sobre paternalismo e direito penal, que é específica sobre esse tema do paternalismo, trazendo Gerald Durkheim e vários autores. Então, veja, de fato, essa é uma grande questão que não tem uma resposta simples. Porque se de um lado você tem esse argumento que é forte do Estado não poder... Existem várias drogas lícitas, álcool e etc., por que só essas seriam consideradas ilícitas, né? Mas há uma preocupação de que essa droga não atinge só a pessoa em si. Acaba que... Porque é que eu falo, vamos discutir descriminalizar maconha ou vamos discutir descriminalizar maconha, heroína, crack, todo tipo de droga? Pois é, eu acho que o grande, para mim, assim, entrando nesse tema, assim, a grande incompreensão é uma tentativa de descriminalizar o uso de um único entorpecente. Você não me parece razoável que você consiga diferenciar. E eu não estou dizendo que eu discordo ou que eu concordo, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse tema especificamente, mas existe um argumento que parece meio bobo, mas ele é interessante. No caso do álcool, no caso do cigarro, não existe proibição de venda. Sim. Então, você não conseguiria criminalizar o uso. Então, por outro lado, no caso da droga ilícita, existe uma proibição de venda. Como é que você vai descriminalizar o consumo de uma maneira geral? Sim. Então, você vai admitir que ele... Peraí, sim. Você... E como é que o tráfico ficaria? Como é que você fica nessa... É uma questão contraditória. Eu sei que as pessoas acabam utilizando esse argumento de uma forma muito rasa, né? Eu também falei aqui de uma forma muito rasa, mas é um argumento interessante. Sim. Mas, peraí. E você vai fazer o que com aqueles que vendem? Então... mas depende, por exemplo, tipo... você vai ter a possibilidade de você, no caso da maconha, por exemplo, você consegue fazer um plantio para uso próprio. Sim. Okay, você vai ter uma autorização específica para isso. Sim. São essas discussões, claro, sinceramente, que eu tendo a reconhecer como válidas críticas que são feitas à Suprema Corte. Porque isso não seria papel da Suprema Corte discutir. Sim. Isso seria papel do Congresso Nacional, definir justamente isso. Olha, que extensão nós descriminalizaríamos? Permitiríamos que vendessem algum tipo de droga ou sob algum tipo de regulamentação? Hoje nós temos a possibilidade da utilização da maconha para uso medicinal. Claro, né? Não tem nem o que discutir com relação a isso, mas parte muito de uma regulamentação para isso. A minha maior dificuldade... Como é que a decisão vai fazer isso? Uma decisão judicial vai fazer isso? A minha maior dificuldade, legitimando a posição do Supremo de ter competência, o Judiciário, é porque eu considero que o Judiciário não pode criar crimes, mas o Judiciário tem o dever de ser guardião de todos os crimes que foram criados e a sua compatibilidade com a Constituição. Seja adotando a teoria do Roxin de bem jurídico, seja adotando, como os ingleses falam, do harm principle, mas o Judiciário tem condições de dizer, olha, legislador, aqui você não pode. Então é claro que, e aí eu gosto, quando a gente discute esse tema, falar de rodadas e efeito backlash. O efeito backlash é a reação da sociedade às decisões da Suprema Corte, rodadas de debate, porque o Supremo pode decidir uma coisa e o Congresso depois realmente... Mas eu acho importante, primeiro, o Judiciário participar dizendo o seguinte, olha, o Judiciário pode dizer que esse fato não pode ser crime. Não só de drogas. Não, inegavelmente não pode. Só de drogas. Não é esse o ponto que eu discuti. Qualquer tipo penal, o Judiciário pode e deve fazer controle de constitucionalidade. É claro, a teoria do bem jurídico tem todo um debate se ela ainda vive, a dificuldade na Alemanha, a dificuldade que teve com a adesão do Supremo Alemão lá nos casos de crimes sexuais contra animais, enfim, saber se tinha um bem jurídico ou se não tinha. A nossa grande preocupação é
que, infelizmente, esse debate, que é um debate para ser jurídico, técnico, ele está caindo na vala comum de um debate de esquerda, direita. Foi com esse cuidado que eu comecei a abrir, que eu falei, olha, suposto ativismo judicial, eu começo a ter um cuidado nas minhas palavras, porque eu não quero trazer para um debate que é sério um fla-flu que existe por conta de uma questão política. Exato. Né? Que hoje é o que deságua na sociedade brasileira. Você não pode discutir absolutamente nada, porque senão você vai ser taxado de um lado ou de outro. Pronto. E agora o reducionismo é incrível, né? Ou você é de um político ou de outro. Pronto, você tem que ser enquadrado em uma caixinha. Pois é. E o debate é muito além das caixinhas, porque é um debate que está no mundo, quer dizer, esse é um movimento mundial. Também não dá para negar que a guerra às drogas, da maneira que foi feita hoje, era um fracasso, porque você tem, como eu falei, 25% das pessoas presas no Brasil por causa de tráfico, você tem uma quantidade de usuários enorme, e aí você tem... me fugiu o nome dele agora, bem antigo, mas ao mesmo tempo muito atual, que ele falava sobre a guerra às drogas, que foi intensificada com o presidente americano Ronald Reagan. Isso. E eu vou lembrar o nome é um economista, até um economista liberal. Friedman, ele mesmo. E ele fala o seguinte, o artigo é de uma maneira simples de entender, ele faz um paralelo com a lei seca norte-americana, que proibiu a venda e o consumo de bebida alcoólica. O que ele disse? O que aconteceu naquela época? Primeiro, as pessoas pararam de consumir? Não. As pessoas continuaram consumindo. O Estado é que proibiu legalmente a sua produção. As pessoas pararam de produzir? Não. O que acabou acontecendo? A produção começou a ser feita sem controle estatal, portanto, de baixíssima qualidade. As pessoas utilizavam qualquer tipo de produto, qualquer tipo de elemento ali para poder chegar ao álcool sem controle rígido de segurança alimentar. Eu não vou... Perfeito. Sem pagar imposto também. Sim, sem pagar imposto. Então começou pela qualidade. A qualidade da bebida produzida começou a cair muito. Porque aí o cidadão também quer ganhar lucro, aumentar a sua margem de lucro, então usa mais ou menos produto, então você tem, e sem controle estatal, sem você se preocupar com a saúde do consumidor. Além disso, começou a se criar um estado paralelo, que nada mais é do que, por exemplo, uma grande figura dessa época que foi Al Capone. Ou seja, um dos grandes traficantes, entre aspas, aí, de bebida alcoólica dessa época, né? Só para citar uma situação. Então se criou um estado paralelo, se criou guerras entre esses membros dessas facções ou desses grupos criminosos, e tudo isso por conta da proibição do álcool. Então ele faz esse paralelismo, né? Sim. É bem interessante esse artigo dele, eu vou procurar ele de novo, porque é até fácil de achar ele. A minha preocupação é justamente que tipo de sociedade vai ter se isso não é um incentivo, queira ou não, é um nudge. Você de algum modo liberar. Não é que você vai obrigar as pessoas, evidentemente, mas porque há momentos de fraqueza do ser humano. Olha só, o grande problema a droga é uma fuga. Mas o grande problema desse pensamento hoje é que ele tinha uma perspectiva, talvez na década de 70, né, que quando nós tivemos esse aumento da repressão, no caso da guerra às drogas, né? Eu lembro de uma campanha norte-americana que chamava Just Say No, que a Nancy Reagan que encabeçava essa campanha, muito pelo crescimento de Pablo Escobar e daqueles cartéis, né? E agora você tinha uma situação completamente diferente. Hoje nós temos uma infinidade muito maior de entorpecentes. Eu não sei se isso tem relevância para fins criminais também, ou para o que ele está defendendo, mas o pensamento dele é muito interessante, que as pessoas não pararam de consumir, as pessoas não paravam de produzir, e criou-se drogas cada vez piores assim, para a saúde pública, no caso quer dizer, do álcool, né? E a droga da mesma forma. Então nós temos hoje aí, para citar alguns, crack, Merla, um tempo atrás tinha uma droga chamada como essa agora, uma droga sintética perigosíssima, que tem deixado as pessoas com aspecto de zumbi.
né? Não me lembro o nome aqui agora. Sim. Então nós temos uma situação assim, e que ele bem ou mal acertou na previsão. E eu não estou fazendo defesa aqui de maneira nenhuma de legalização das drogas, Claro. mas reconhecendo que de fato, olha, a política que nós temos antidrogas no Brasil e no mundo hoje, ela vem falhando. Pronto, isso aí eu Isso acho aí que é inegável. não tem Agora, como- se a gente precisa descriminalizar para resolver, eu não estou dizendo isso. Talvez eu nem concorde com isso agora. Perfeito. Ele tem até uma postura um pouco mais conservadora. Porque a gente precisa ter um tratamento diferente. Eu tenho essa preocupação também, principalmente com o usuário, lógico. E é porque o problema não é a droga em si, é o que vem junto com a droga. Porque esses cartéis, aí vem tráfico, aí vem as violência, pessoas não homicídio. Isso que eu ia falar, as pessoas não compreendem Não é uma como se fosse coisa o seguinte. só. Porque As pessoas querem pregar que descriminalizem e a partir de agora acaba todos os problemas. O Estado vai começar a lucrar, as pessoas vão começar a sair da ilegalidade, isso tudo vai ser resolvido. E as pessoas não têm ideia, talvez, porque romantizam muito, né? Sim. As pessoas costumam romantizar muito o criminoso ou algumas mafiosos assim. Não sabe que tem justamente a extorsão, não sabe que tem a quantidade de agressões, lesões corporais, a violência, o sequestro, os homicídios, pessoas que perdem casas, né, Claro. para servirem de ponto de venda ou de armazenamento de droga, de armamentos. Então, assim, as pessoas não têm noção do que vem por trás disso. e Não é toda- só a comercialização em si. E a dificuldade que hoje já está presente, sem estar liberado, numa quantidade significativa de crimes que são praticados para sustentar o vício. E uma série de outros problemas que você vai ter a partir disso. Os crimes patrimoniais são em decorrência Pronto. do Você tem um uso, problema- costumeiro do entorpecente. Pois Pelo é. menos sem falar de uma estatística específica assim, a gente lida com especialmente no estadual, que tem mais crimes patrimoniais. A maioria é envolvimento com Para sustentar o vício. Isso aí. Sustentar o vício. Os furtos, então, praticamente, sei lá, 80%. Então, é preciso que a gente repense e traga uma discussão séria, né? Que não fique essa discussão pueril aí Sim, exato. entre lado Por A e isso lado que B eu do acho Brasil. importante os dois, tanto o judiciário quanto o legislativo, uma oportunidade de fazer um diálogo institucional, de debaterem, de trazerem os argumentos, né? Porque eu até publiquei um artigo recente na revista de Direito Constitucional defendendo isso, contra a última palavra de um órgão, mas sim a palavra como resposta a que potencialize direitos fundamentais. Então, temos que encontrar um equilíbrio de que os direitos fundamentais sejam os grandes vencedores nos grandes temas. Então se procura ampliar direitos fundamentais. Agora é claro que este calibramento para definir qual é o direito fundamental. O indivíduo tem um direito fundamental exclusivo de fazer o que ele quer, de viver a vida louca, né? Ou o indivíduo, a sociedade tem o direito também de que aquela pessoa tenha um comportamento padrão. As drogas não podem ser consumidas na sua casa. E quando você sai, também você é responsável civil e penal de todos os atos que aconteçam. Porque se você libera, hoje tem uma quantidade absurda de pessoas que têm embriaguez ao volante de álcool. Você imagina a quantidade de pessoas que vão dirigir sob efeito de substâncias. Já fazem, então, na verdade, já né? fazem hoje. Então, assim, é claro que é uma questão de ida e vinda. Achar essa calibração, como resolver isso, porque é um tema que a gente vai ter que tratar. Nós vamos admitir internação compulsória, o Estado vai poder, a sociedade, o juiz vai poder, não, você tem que ir internado compulsoriamente porque você perdeu a sua capacidade de compreender em virtude do seu vício. E aí não sou eu que estou dizendo, é a medicina que fala que a pessoa é viciada sim, que o organismo precisa daquela substância. Ou a gente vai admitir aquela brincadeira que a gente sempre ouve, né? O cara, não, eu uso há 20 anos e não sou viciado. Pô, imagina se fosse 20 anos usando todo dia e não é viciado. Tem 30 né? anos que eu fumo maconha, todos os dias, nunca falhei um dia, não sou viciado. Não sou viciado. É um vídeo famoso disso, né? Como é que o cara vem falar em vício? Então, assim, enfim. Pois é necessária uma discussão que a gente não vai conseguir trazer para esse podcast, porque a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais técnica aqui do que é a legislação, penais, dos tipos penais. Então a gente fez essa introdução aqui, talvez Um pouco pra, maiorzinha, mas... mais para situar os nossos ouvintes aqui, telespectadores, no problema que a gente tem. Mas de fato a gente precisa de uma discussão um pouco menos com um pouco menos de hipocrisia, né? E para se definir o que é melhor. Mas eu concordo com o BD no ponto em que
é necessário mais do que um órgão, mais do que um poder para encabeçar essa discussão, né? Para a gente poder chegar num ponto melhor. Com relação, então, pessoal, a lei de drogas é a lei 11.343 de 2006, né? É uma legislação que substituiu uma legislação anterior, que era a lei 6368, que era de 1976, era uma legislação mais rigorosa em alguns pontos e menos rigorosa em outros pontos. Essa lei era complementada por uma lei chamada 10.409 de 2002, que alterou o procedimento. Que alterou o procedimento, criou o procedimento, criou umas figuras que nós conhecemos hoje do agente infiltrado, criou algumas formas de combate ao crime de tráfico de entorpecentes. E essas duas legislações foram expressamente revogadas pela Lei 11.343 de 2006. Alguns aspectos gerais, ela criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, assim, é o SISNAD, né? Hoje nós temos esse sistema que vai trabalhar tanto na prevenção, na orientação, na parte de saúde pública do que diz respeito à questão das drogas no Brasil, quanto também na investigação, repressão desse tipo de criminalidade. Essa legislação ela traz então medidas ali de prevenção desse uso indevido da lei de drogas, reinserção social de usuários. Nós tivemos uma legislação, BD, em 2019, a lei 13.840, trouxe algumas questões referentes ao tratamento do usuário bem interessantes, fala inclusive da internação compulsória. Sim. Traz a opção expressa da internação compulsória, né? E a gente sabe que em situações bem excepcionais, porque o nível de restrição da liberdade é muito grande, né? Claro. Mas é possível a internação compulsória para poder salvar a integridade física ou vida daquele usuário, mas algumas questões que a Lei 11.343 trouxe de bastante diferente da Lei 6368. Criou a figura do tráfico privilegiado, né? Era aquele que seria o pequeno traficante, ou aquele que... As discussões até eram muito por conta das mulas, que nós chamamos, né? Aquelas pessoas que muitas vezes não eram integrantes de organizações criminosas e eventualmente faziam alguma travessia de droga, ou pequenos traficantes com pouca quantidade de droga. Não podia ser reincidente, não podia... E aí um ponto importante, temos uma súmula vinculante recentíssima do Supremo, determinando que, no caso desse tráfico aí privilegiado, que houvesse a pena restritiva de direitos, porque alguns tribunais não aplicavam isso. Isso foi uma evolução muito grande. Primeiro o Supremo, a gente vai, mais na frente a gente vai dissecar um pouco melhor, mas só para introduzir, o Supremo inicialmente decidiu que o tráfico privilegiado não era hediondo. Então, assim, inicialmente nós tínhamos aquele tratamento Não fazer distinção. A Constituição só falou tráfico. E aqui tinha muita repercussão para isso, né? Eu brinco assim em sala de aula que eu cansei de condenar pessoas a 1 ano e 8 meses por crime de tráfico de drogas, que é a menor pena que você pode dar, que é a pena mínima de 5 anos com a causa de diminuição de pena maior, e colocar no regime fechado, inicialmente fechado, por conta da previsão da época, até ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí um pouco mais na frente. Uma coisa interessante, criou-se o que já houve algumas discussões que são... Criou-se não, né? Previu as espécies como normas penais em branco, né? As drogas citadas naquela legislação, elas são previstas em um ato, uma resolução à parte, né? As normas penais em brancos, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, né, BD? Homogênea quando é uma outra legislação que traz a complementação, e heterogênea é um ato normativo diferenciado. Está lá no artigo 1º, parágrafo único da legislação. E a grande portaria que traz a grande repercussão, que enumera, né, os tipos, as drogas ilícitas no Brasil, é a portaria 344 de 1998. Essa é a portaria aí, que ora é alterada, ora não, ora é modificada. Nós temos até uma
essa portaria da Secretaria de Vigilância da Saúde. Tem uma discussão interessante se o lança-perfume, né? Toda vez que eu vou dar aula de droga, o pessoal me pergunta se deixou de ser crime ou não é crime. Agora está com menos intensidade, né? Isso. Mas de fato aconteceu isso mesmo. O lança-perfume, durante um curto período de tempo, ele deixou de ser crime. Por quê? Por conta de uma atualização da portaria. Eu não vou me lembrar o ano, mas tem bastante tempo isso já. Deixaram de incluir o cloreto de etila, que é o princípio ativo ali do lança-perfume. Essa substância deixou de ser incluída nessa portaria, parece que por intervalo de dias. Sim, só que norma mais E benéfica. o Supremo O que acontece? Se você tem uma norma penal em branco, que enumera as substâncias que são consideradas drogas ilícitas, se essa substância deixou de ser considerada ilícita, deixou de ser considerado crime. E uma norma penal benéfica, ele faz o quê? Ele retroage para beneficiar os réus. Os processos em andamento, sejam processos que já tivessem sentenças ou não, enfim, não importa. E mesmo por um curto período de tempo, o Supremo Tribunal considerou que aquela alteração retroagiria ali, de fato, para beneficiar processos em andamento, processos anteriores, né? E de fato, o lança-perfume durante um período deixou de ser crime no Brasil, né? Beneficiando aí algumas pessoas que estavam respondendo processo por esse delito. A legislação que eu mencionei, eu vou falar delas bem rapidamente para a gente poder entrar justamente no crime de porte e consumo e cultivo para consumo próprio. No que diz respeito à Lei 13.840 de 2019, que trouxe dentro da legislação da Lei de Drogas uma diferenciação clara entre a figura do usuário e o traficante. Então nós temos, no caso do traficante, um recrudescimento da legislação, de fato, né? Desde a diferença da Lei 6368 para a Lei 11.343, mas um tratamento diferenciado no que diz respeito à questão do usuário. Criou ali uma rede de atendimento, criou ou sistematizou, na verdade, a hipótese de internação voluntária, né? Então o cidadão pode, né, procurar essa rede de atendimento para voluntariamente ser internado, para desintoxicação, para tratamento, né, do uso de entorpecente, né? Ali essa declaração, bem rapidamente, ela é precedida de uma declaração ali do usuário. É o médico quem define o tempo de tratamento, embora ele não seja obrigado, né, compulsoriamente a permanecer. E no caso da internação involuntária, é uma situação, como eu falei, mais específica, né? Pode ser requerida ali por familiar, pode ser requerida por seu responsável legal, ou por um servidor da área de saúde, assistência social, ou por órgão ali do CISNAD. Uma observação importante, não pode ser requerida por nenhum órgão ou servidores da área de segurança pública. Tem uma vedação expressa com relação a isso. Tem que ser formalizada por médico, evidentemente, né? E aí a gente fala até, enfim, tem algumas peculiaridades. Ela vai perdurar apenas pelo tempo necessário para que aquela pessoa saia daquela situação. Não é necessário, algumas pessoas não têm ideia disso, de autorização judicial ou determinação judicial. Não que o juiz não possa determinar a internação compulsória, e posso dizer que na grande maioria dos casos, que eu conheço pelo menos, é feita por intervenção judicial. Até por conta muitas vezes da ausência, da omissão estatal em você ter um estabelecimento específico para isso, porque na legislação é muito bonito. Esse é o grande problema aqui no Estado. Os casos que eu tive para internar, sim, na legislação, a pedido da defesa, a pedido de a legislação tentar, é muito bonito. Você fala de uma rede de atendimento, você fala do Sistema Único de Saúde, como se você, a partir de então, nós temos diversas casas de recuperação, vai ser fácil. Não é. Assim como um tratamento de saúde comum, o cidadão brasileiro já tem uma grande dificuldade para qualquer internação, tratamento, já se vale do Poder Judiciário para essa finalidade, até mesmo para internação compulsória, com uma peculiaridade ainda maior, porque muitas vezes é com resistência do usuário, mas ele está naquela situação ali de penúria
e de risco gravíssimo à sua própria vida, e você faz por via judicial a determinação de internação compulsória, muitas vezes por ausência, aí, como eu falei, de locais próprios aí fornecidos pelo Estado. O judiciário está com dificuldade, como eu falei, de conseguir de fato locais que tenham um tratamento adequado, porque não é uma solução simples, né, a parte de tratar como realmente uma doença, de tratar como algo que você precisa desintoxicar, com prazos, com tratamento, digamos, padrão ouro. Não é o tratamento de vamos esconder o cara, o problema não existe. Não, é um tratamento de que tenta recompor a dignidade daquela pessoa que perdeu, né, a sua dignidade pelo vício. Bem complicado. E essas pessoas chegam em situações de fato assim de penúria mesmo, de completa... até triste. Mas vamos lá, fizemos essa explanação inicial, né, BD? Aspectos gerais aqui da norma. Como eu falei, assim, a norma ela tem a parte penal e tem a parte não penal, a parte que regula esse tratamento, essa rede de apoio, envolvimento com o Ministério da Saúde e outros ministérios, mas o que nos interessa mais aqui é falar sobre os tipos em específico. E eu começo de cara com relação a porte e cultivo para consumo próprio. Está lá no artigo 28 da Lei de Drogas, né? A Lei 11.343 de 2006. Vou ler bem rapidamente. Os verbos são parecidos com o 33, que é adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, ou trouxer consigo para o consumo pessoal drogas sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. Você vê que a legislação ela vai utilizar a expressão drogas mesmo, e a gente vai se valer dessa norma penal em branco, dessa norma penal para poder complementar o significado de droga. E aí foi o que o BD falou, será submetida às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. No parágrafo 1º, nas mesmas medidas, quem planta, semeia, cultiva, colhe, destinadas a pequena quantidade de substância, também com essa finalidade aí de consumo próprio. E a gente vai aqui para a sua classificação. Objetividade jurídica, então, saúde pública. O objeto jurídico é o bem da vida que a gente almeja proteger. E aí vem com relação à natureza jurídica. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem do recurso extraordinário 430-105 do Rio de Janeiro, entendeu que não houve despenalização. Perdão, que houve despenalização e não descriminalização. E uma discussão interessante hoje também, BD, é que o STJ, por exemplo, que vem seguindo a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à natureza jurídica do delito de uso de entorpecentes, ele vem entendendo que é crime, mas que não gera reincidência. Salvo para outro crime igual. Só se for reincidência específica. Só se for reincidência específica. Cara, é aquela história, é o jeitinho, porque realmente veja como é desproporcional. Se você considera esse fato como reincidência, que seja um dia de pena que você aumente na outra, você está na reincidência prendendo o cara. E aqui você não pode prender ele. Se você admite que esse fato gera uma reincidência, então agora ele vai ser condenado pelo roubo. Depois desse. Por esse fato, quando ele fez, ele não podia ser preso. E agora eu vou aumentar 6 meses de pena dele, com pena de prisão, por um fato que anteriormente não dava prisão. É realmente paradoxal. Tem que realmente... A situação é tão complexa que eu lido com isso de vez em quando na execução penal. O cidadão está lá em regime aberto e é autuado por uso de entorpecente. Sim. Formalmente falando, novo crime, falta grave, regressão. Exato. É um problema enorme. Regressão e nova contagem de marcos interruptivos para novos benefícios, ou seja, prisão. Perfeito. Zera tudo. Complicado. Como é complicado também, que tem 3 correntes, o problema da questão do menor com o tráfico depois que vira maior. Se você pode ou não pode usar o passado dele quanto menor no tráfico
para descaracterizar um tráfico privilegiado que não pode ser habitual, por exemplo. E eu lembro que teve um caso no STJ que ele tinha 58 passagens, gente. Isso é uma maluquice também, 58 passagens. Mas foi aceito excepcionalmente. Pois é, eu sigo o entendimento de que é possível valorar esses antecedentes na vara da infância e juventude, desde que sejam condenações, reconhecimento de infração, de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, para não reconhecer a possibilidade do tráfico privilegiado, por conta de um requisito específico que fala assim, não se dedicar a atividades criminosas. Exato. A gente vai chegar lá também. Eu digo porque eu lembrei que assim, o judiciário apanhou muito essa semana de novo, por uma culpa que não é dele. Teve o show da Taylor Swift e um cara que saiu, foi preso de manhã, teve uma audiência de custódia, o juiz soltou porque é a regra, foi lá e matou uma pessoa logo que saiu da audiência de custódia. E aí as pessoas... eu vi isso aí. Ele tinha sido preso por qual crime? Ele foi solto na audiência de custódia. Você chegou a ver isso? Salvo engano, era um furto. Acho que era um furto mesmo. Era um furto. Pois furto simples, que o juiz não pode ainda decretar preventiva pela lei. Era um furto simples, sem reincidência, sem passagem. Eu falo assim... E a culpa é da justiça. Tem que mudar a lei. Eu falo exatamente isso. Dos últimos anos, nos últimos anos, as regras para a decretação da prisão preventiva se alteraram profundamente. Para dificultar. Para dificultar, isso que eu estou falando. E juiz não pode decretar de ofício mais. Então você tem aquela discussão que a gente já falou várias vezes aqui. Há uma opção legislativa, né, nos últimos anos, inclusive com o pacote anticrime isso foi reforçado, de você ter um tratamento ainda mais rigoroso para permitir a decretação da prisão preventiva. E novamente eu digo aqui, não estou dizendo nem se está certo ou se está errado o legislador, não. Mas muitas e muitas vezes eu dou a mão à palmatória para criticar alguma decisão do judiciário, que eu acho absolutamente normal a crítica. Sim. Acho que a gente precisa, né, conviver com isso, mas muitas e muitas críticas não seriam legítimas ou não seriam justas que fossem dirigidas ao judiciário, e sim ao nosso legislador. Claro. O furto é um caso muito simples, é muito comum, inclusive. Para você prender uma pessoa hoje que cometeu um ou mais de um furto, você precisa de uma situação muito específica, ainda mais o furto simples. Você sequer consegue, se não houver uma reincidência. E a reincidência, pessoal, não é aquele cara que responde a 5, 6 processos. Reincidência é ele ter uma condenação, transitada em julgado, só depois fazer o fato. Então, assim, é uma opção, como eu digo, legislativa. Sim. Né? Não é uma opção do Poder Judiciário, embora tenha bem ou mal contribuído com algumas interpretações, sobretudo com relação ao início do cumprimento da pena. Esse RE 635659 é esse que nós começamos a falar sobre essa discussão do uso da descriminalização, novamente, chegando ao Supremo, né? Do uso de entorpecentes. A gente já meio que adiantou os argumentos. É uma questão de liberdade, é uma questão de você proibir a criminalização da automutilação. Acho que é o principal argumento esse, né? E o ministro Gilmar estava liberando todas as drogas. Depois ele voltou para alinhar com a votação que está saindo, que é por enquanto só discutir maconha. Só maconha, Tem um trecho de um julgado do ministro Barroso que ele fala, olha, é um argumento, e ele é um excelente orador, né? E ele fala assim, olha, me parece estranho que o cidadão não possa jantar e tomar um vinho, tomar uma cerveja, não pode fumar um baseado. E ainda faz assim com a mão. E não deixa de estar certo, né? Porque é uma discussão, é exatamente essa discussão, né? Quer dizer... São escolhas da sociedade, a fixação do que se espera e qual é o padrão de comportamento. A preocupação maior para mim, eu volto a falar, nós temos um projeto de lei em tramitação com uma comissão que o Drauzio Varela fez parte, vários, fixando inclusive a quantidade. Até quanto, porque a decisão do Supremo que foi suspensa fixava uma presunção, olha, até tanto
presume que é usuário e que, portanto, não vai ser. Acima de tanto, pode até ser, mas aí demanda outro tipo de prova. Também não é uma presunção absoluta, sim, né? Mas é uma presunção. Porque é aquele outro debate clássico, às vezes, que alguns criticam até de um viés racial, né? Se o cara é branco tem uma grande quantidade, é estoque, não é traficante. Se é negro, qualquer quantidade é tráfico. Sim. Então, esse tipo de cuidado que nós temos que evidente. A gente também não pode negar, não pode fechar os olhos para isso. Mas isso que nós precisamos mudar. Isso aí é por isso que eu falo, não dá para passar pano para tudo que está acontecendo com esse tema. Esse tema tem muita coisa errada. Não sei se a solução melhor é liberar tudo, não sei. Então é essa que eu falo, mas eu também não dá para deixar como está, com racismo estrutural, com esse tipo de problemas que nós verificamos de todo mundo que atua na prática criminal. E aí todo esse debate, depois nós vamos ter que discutir a jurisprudência do STJ, quando pode entrar numa casa, quando não pode, quais são os limites. Então esse tipo de preocupação de dar cidadania, de respeitar os direitos fundamentais, inclusive de quem está errado, porque o fato da pessoa ser errada não justifica que o Estado equivale a ela e pratique erro também. 2 erros não fazem um acerto. Né? Vamos lá. Natureza jurídica, então, a gente está com essa discussão, mas atualmente, 20 de novembro de 2023, é de que continua sendo crime, é um crime sui generis aí na classificação do Supremo Tribunal, porque não prevê pena de prisão, mas é um crime, continua sendo crime hoje portar drogas para consumo pessoal. E isso eu falo, por exemplo, eu dou aula na Academia de Polícia, eu falo, olha, o que significa com isso? É que vocês, ao se depararem com uma situação de uma pessoa portando droga para uso, a conduta é condução para a delegacia, ou então lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Não tem outra alternativa. Não dá para também deixar de cumprir a legislação. Eu sempre cito a célebre frase do Elliot Ness, não é isso? Elliot Ness. Em que ele... Final dos filme, Intocáveis. Né? Final dos Intocáveis. Os Intocáveis, em que o repórter fala para ele e pergunta, né? Olha, agora que o Congresso está votando a liberação da venda e o uso da bebida alcoólica, e você ficou esse tempo inteiro aí combatendo justamente isso, o que você vai fazer? Aí ele fala assim, bom, agora, se realmente for permitido, eu vou tomar um trago. Quer dizer... Dura lex, sed lex, né? A lei, ela precisa ser cumprida, bem ou mal. É mais ou menos nessa linha que eu tenho o meu pensamento. Você não faz o que você quer. As pessoas ainda têm esse equívoco sobre os agentes públicos, né? Parece que o juiz prende e solta quando quer. Não é, as coisas precisam realmente do respeito à legalidade. Há um procedimento para isso e há uma legislação, bem ou mal, pessoal. São nossos representantes aí. Que fazem a legislação. O elemento subjetivo do tipo, então, é o exclusivo para o uso do agente, que é a grande diferença, então, do tráfico de drogas, né? É você ter a droga não para comercializar, mas sim para você usar. Então, esse é o elemento subjetivo. Essa é a principal diferença do delito de porte para consumo pessoal do tráfico de drogas. No que diz respeito à classificação, nós temos o elemento normativo do tipo, que é comum a todos os tipos, que é a expressão sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ok? De uma maneira geral, as cortes superiores consideram o crime, qualquer crime da lei de drogas, como crime de perigo abstrato. Então, assim, o que geraria a inaplicabilidade do princípio da insignificância. Não importa, então... Como nós estamos tratando ainda atualmente o delito de posse de droga para uso pessoal como crime, não importa se você tem uma quantidade pequena ou não, o Supremo Tribunal, de uma maneira geral, o STJ também, entendem pela inaplicabilidade do reconhecimento do princípio da insignificância, embora eu cito um julgado, que foi uma exceção do Supremo Tribunal, 0,6 gramas de maconha, o Supremo considerou, se eu não me engano, foi inclusive dentro da área das Forças Armadas esse julgado. Posso estar enganado, mas é o HC 110.475,
0,6 gramas de maconha. O Supremo acabou reconhecendo, nesse caso em específico, a insignificância, mas a gente não pode tratar que essa é a posição do Supremo, porque normalmente a posição do Supremo é contrária. Apesar de eu ser a favor da insignificância em quase todos os crimes. Não precisa estar previsto em lei, nem ela está prevista na lei. Não está previsto em lei, né? É uma questão de você verificar se há realmente o atingimento do bem jurídico. Jurídico relevante ou não. Porque é da tipicidade material. Alguns autores estão até mudando a proposta para virar uma causa extintiva de punibilidade. O André Zeizili e o ministro Schietti lançaram um livro que eles discutem na teoria do crime o papel da insignificância, saindo da tipicidade para a punibilidade. Mas o fato é que a gente tem que levar a sério a insignificância. Isso eu acho que esse é o ponto. Não só para evitar punições desproporcionais e indevidas, mas também por uma questão de justiça. Sujeito ativo e passivo. Sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo coletividade. É isso que é importante, que é um debate que as pessoas dizem assim, mas é o meu corpo, é minha regra. Não, mas o teu corpo, dizer, o meu corpo não pertence a mim, eu não posso fazer, então, por isso que é todo o debate do paternalismo. Isso vai ter um custo para a saúde pública, isso vai ter um custo social, você, ao usar drogas reiteradamente ou não, você não atinge só a você, por isso que o tipo penal é saúde pública, por isso que a ideia é essa, você vai ter uma série de consequências para a saúde pública e não só para você, indivíduo. Ainda falando sobre aporte de droga para consumo próprio, nós temos quais as penas, que eu já cheguei a falar também. Advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo. Você já viu uma advertência? O pessoal chama de pito, né? Fala que até pode ser verbal, né? É um negócio muito... Eu escrevo na decisão, na sentença, assim. Às vezes que eu fui titular da vara de privativo de entorpecente, então quando eu aplicava a advertência eu escrevia e a pessoa lia, né? Olha, a sua advertência é essa. Mas é um negócio meio... Eu brincava assim, eu vou fazer o quê? Vou brigar com o marmanjo para ele parar de usar droga, mais ou menos isso. Porque eu não consigo entender muito bem essa pena de advertência. A prestação de serviço à comunidade e o comparecimento a programa ou curso educativo é máximo de 5 meses e quando é reincidente, 10 meses. E aqui com cuidado, porque essa reincidência que eu estou falando, ele é só considerado, e o BD fez a observação correta, quando se tratar do mesmo crime de uso, né? Por exemplo, pessoal, se eu pratiquei um crime de uso de entorpecente, posse de droga para uso pessoal, posteriormente eu pratiquei um crime de tráfico de drogas, mesmo que tenha sido depois de um trânsito em julgado, etc, etc., eu não vou ser considerado reincidente quando eu for julgado pelo delito de tráfico de drogas. É isso que o STJ vem entendendo, justamente por essa questão que o BD falou, pela inexistência de previsão de pena de prisão em razão de ser esse crime sui generis. Por outro lado, se eu tiver o crime de uso de entorpecentes e cometer posteriormente o mesmo delito, isso normalmente é mais de uma vez, né? Eu vou ser considerado reincidente no mesmo crime e aí sim eu posso prestar serviço à comunidade, por exemplo, por um período de até 10 meses, que seria aí o dobro dos 5 meses inicial. A recusa injustificada a essas penas anteriores gera admoestação verbal, essa admoestação verbal que eu estava falando, na verdade, e a multa, 40 a 100 dias multas, cada dia multa 1/30 ou 3 vezes o salário mínimo, e vai ser destinada aí ao Fundo Nacional de Drogas. Prescrição da porte de droga para consumo pessoal 2 anos, difere lá do Código Penal, que agora, a partir de pouco tempo para cá, são 3 anos, né? E é o procedimento da infração de menor potencial ofensivo, aquele previsto lá no artigo 76, na verdade 72, né, da Lei 9.099. 76 é a transação. A transação penal que prevê no 76, mas a definição lá de infração de menor potencial ofensivo. Eu acho que sobre porte de droga para consumo pessoal, BD, diante dessa discussão no Supremo, era mais ou menos isso que a gente teria que falar. Só lembrar da perícia, né, também da droga, né? Porque você sempre, qualquer condenação pela lei de drogas tem que ter perícia. Quando a gente for falar de tráfico de drogas, a gente vai ter um pouco mais. Então tá. Vai.
Ok. As duas perícias, que são 2 peritos, tem as peculiaridades da lei Na de verdade, no entorpecentes. caso de tráfico é diferente. Na Sim. lei normal, 2 peritos, e na Sim. tráfico de entorpecente pode ser um perito só. Sim. É o inverso, né? É. E Quando não houver um perito oficial, sim, no Código de Processo Penal tem que assinar 2 peritos não oficiais. exato. E no caso da lei de drogas pode ser um único perito. Sim. Mas tem que ter 2 perícias. Tem que ter o laudo Sim, provisório o lado provisório e o lado de- definitivo. Isso, vamos lá. Tráfico de drogas, pessoal. Começamos o artigo 33 caput, eu vou ler aqui bem rapidamente a quantidade de verbo, né? Que é um crime que se perfaz aí com muitos verbos. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer droga, ainda que gratuitamente, sem autorização, desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de reclusão de 5 a 15 anos. Então nós vemos aqui uma diferença significativa com a Lei 6368, porque a pena aumentou significativamente, de 5 a 15 anos. A gente vai, inclusive, falar um pouco sobre combinação de leis. Umas distinções, porque antes tudo era tráfico. Hoje você tem outras figuras que intermediárias entre ser usuário e ser traficante. Essa quantidade de verbos, são 18 verbos, 18 condutas, que traz aquela classificação de crime de ação múltipla, ou tipo misto alternativo, ou crime de conteúdo variado, na classificação lá do direito penal, parte geral. E isso é importante quando a gente vai enxergar algumas questões relativas a flagrante, algumas questões relativas à consumação do crime, o que eles chamam de flagrante preparado. A gente vai chegar também nessa parte assim. Com relação a isso, se você praticar mais de uma conduta, você vai estar praticando um crime único. Então assim, se você tem em casa armazenado e você vende aquela droga, você em tese estaria praticando 2 condutas, mas você vai estar praticando um único crime, porque ele se perfaz ali naquelas mesmas condutas. Elemento subjetivo também é o dolo, né? A diferença aqui é que você não tem o dolo de consumo próprio, né? Que você vai ter o dolo de comercialização ou o dolo de armazenamento enfim, dentro desses 18 verbos. Também nós utilizamos norma penal em branco, então a gente já falou mais ou menos. A lei também vai usar a expressão só droga. As portarias ali, os decretos que vão complementar. Para que a substância seja considerada droga, basta que provoque dependência física ou psíquica. Isso é uma informação importante. Mas tem que estar no rol. Tem que estar no rol. Sim, tem que estar no rol. Mas basta que provoque dependência física ou psíquica. E o elemento normativo do tipo igual também, sem autorização ou desacordo com determinação legal regulamentar. Por que a gente fala isso? Porque algumas pessoas têm autorização para, por exemplo, fazer o plantio de maconha, né? Por exemplo, para uso medicinal. Hoje em dia nós temos... saiu até um julgado agora essa semana, BD, que você plantar a maconha para uso medicinal, mesmo sem autorização, você não comete crime, porque justamente você estaria fazendo o uso dela para fins medicinais. Cara, para mim é a ausência de dolo, total. O dolo tem que estar relacionado aí com a proteção da saúde pública. Se você comprova que a finalidade é essa, que de fato a questão é medicinal, você não está colocando a saúde pública em risco, muito pelo contrário. Você está aí tentando salvar, melhorar a condição de pacientes, porque muitos dos usos medicinais não são também como cura, mas são para aliviar dor. Então, o Freud usava a cocaína nas sessões dele e outras drogas. Então, quando você vai passar para o estudo da história das drogas, também você vê como a humanidade, o açúcar já foi considerado droga, proibido em alguns países. Então, assim, você vê como determinadas coisas, o tempo vai modificando a forma de ter tratamento. Mas é isso. Nós não podemos ter uma sociedade, acho que eu digo, esse ponto de equilíbrio, uma sociedade Breaking Bad, que tá tudo, que as pessoas ficam fissuradas
até um livro clássico chamado Na Fissura, o nome desse livro, sobre a sensação de utilizar drogas. Então você não pode, e também não pode vedar, proibir todas as pessoas que vão acabar atiçando, acabar achando. Então achar esse ponto de equilíbrio que eu sempre tenho muitas dificuldades. Falei equilíbrio do Guarte, eu acho que o primeiro episódio já está no... Eu ia falar justamente isso. Na verdade, assim, horário. Dentro do roteirinho que eu tenho, a gente iria entrar no BD de um tema que a gente já até falou. Então acho que a gente não vai poder se aprofundar muito, não. Seria o ingresso forçado de domicílio no crime de tráfico de entorpecentes. Só que nós gastamos justamente... Já vários tem um podcast só com isso. Só com isso. Então vamos passar assim, vamos essa só parte. Na próximo podcast a gente vai relembrar essa posição, apenas só para esse debate, né? Esse debate a gente vai passar para falar bem rapidamente do tráfico e falar do tráfico privilegiado, que é uma coisa que gera discussão também. Debates. Mas beleza, é isso, pessoal. A gente no próximo podcast finaliza aí o delito de tráfico de entorpecentes. Valeu, saudações bicolores, e agora na Série B, parecendo subiu oficialmente, graças a Deus. Para depois voltar à Série A. Foi com emoção. Desnecessário, como sempre, mas subimos contra o Volta Redonda lá em Volta Redonda. Tava difícil, mas estamos de volta. Valeu. Pessoal, até mais. Produção de podcast Fervo Digital.